declarar a paz do Senhor Yahushua, quero convidar você que está aí do outro lado para que você pare um minuto o que você está fazendo nesse momento e que você abra seu coração para essa palavra poderosa da parte do meu Pai. Abra seu coração, abra o seu interno e permita que essa mensagem do Divino fale contigo. Estou aqui vindo anunciar a verdade que muitas vezes é mal vista. E estou aqui vindo essa tarde anunciar a mensagem do Divino, que muitas vezes ela é negada por muita gente. Yahushua, ele deixou para nós a sua palavra, sendo ela a verdade. Yahushua ensinou ela para cada um de nós. Ele deixou a sua mensagem como forma de amor, é igualmente como um pai, quando ama seu filho, deixa a sua palavra para que a sua mensagem não seja ela antecipadamente, mas que ela antecipe o despertar da consciência, algo que é bastante falado nesses últimos dias, nos nossos dias atuais, pois devemos permitir que a verdade venha despertar nossa consciência. Devemos então, com fé, dar continuidade ao adentramento da verdade, que buscamos constantemente conhecê-la a cada dia. Só que, infelizmente, o caminho da verdade, o buscar dela, está sendo bastante corrompido nesses últimos dias, pois a verdade que pertence a Yahu tem sido bastante mal vista aos olhos humanos. O mundo tem visto a verdade como um julgamento, como uma condenação, como um castigo, por exemplo. Só que a verdade, ela não é um castigo. Ela não é dita para que as pessoas venham se sentir condenadas e castigadas. Mas a verdade, ela é dita para que as pessoas venham se libertar do mau caminho e das coisas enganosas.
João anunciou sobre conhecer a verdade. Lá em João 8:32, ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estas palavras do Senhor Yahushua nos transmite elas uma importante força, um importante encorajamento. Yahushua usou essa mensagem para que nós viéssemos entender a prática de se despertar, buscar o despertamento, buscar o conhecimento, buscar toda a sabedoria que só tem somente na sua palavra, a qual ele deixou. Veja que a verdade ela não é algo assim muito fácil, mas ela é algo assim agradável de se correr atrás. Pois quanto mais a gente corre atrás da verdade, mais a gente busca o nosso crescimento espiritual. Quanto mais a gente vai atrás da verdade, para que venhamos no nosso interno transmutar tudo aquilo que é de errôneo em nossa vida física, em nossos atos, em nossas atitudes, em nossas ações e etc. Ela nos ajuda a transmutar tudo aquilo que atrapalha a nossa jornada. A palavra conhecer a verdade e permitir que ela nos liberte e nos desperte, Yahushua nos transmite através dessa palavra, que é dele mesmo, uma verdade muitíssimo importante, porque somente ela pode libertar as pessoas da escravidão, do pecado. Somente a palavra da verdade, a palavra divina, é que tem o poder de libertar a humanidade da escravidão. Somente a palavra tem todo o poder para libertar as pessoas da prisão, de serem elas escravas, de continuarem sendo escravizadas. Nesses últimos dias nós temos visto as pessoas continuamente se deixando serem escravos do pecado. Ultimamente, nesses dias atuais que nós estamos vendo as pessoas sendo elas escravizadas. Por que será que as pessoas estão sendo elas escravizadas? Porque continuamente têm negado os comentários verdadeiros, os discursos verdadeiros
do Pai através dos seus. Existe um preparo para se anunciar a verdade. Se não houver preparo espiritual, não tem como anunciar a verdade sem um preparo espiritual. Sem um preparo espiritual não tem como se concluir o que tem que ser concluído na nossa vida. Sem preparo espiritual, não tem como sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto, para ir anunciar o verdadeiro evangelho da graça divina. Se não existe preparo, não tem como. Porque tudo começa primeiramente com o preparo. Primeiramente, se começa tudo com o preparo. Yahushua, quando esteve na terra dos seres vivos, ele primeiro, para ele descer até cá, a terra, para ele fazer os seus sinais, seus ensinos, suas diretrizes e todas as suas coisas, para que fosse revelar primeiramente o Pai através da sua vida, ele teve que vivenciar primeiro o preparo espiritual. Porque ele não podia descer aqui de qualquer forma, ele não podia passar todo o ensino espiritual pertencente ao Pai sem se preparar. Para isso foi preciso um preparo primeiro, para depois acontecer, para depois o Pai permitir que ele viesse descer para cá, para a terra. Primeiro ele se preparou. Ele veio de uma outra dimensão, já preparado, repousou sobre o corpo de Melquisedeque e se fez homem como nós, homem puro, para que pudesse viver na terra aqui, para que pudesse fazer a jornada de seu Pai na terra dos vivos. Teve todo ele aquele preparo, e quando ele teve todo aquele preparo, seu Pai enviou ele para cá, para a terra, Melquisedeque, no próprio corpo do Pai, Yahweh. E aqui, quando ele esteve, ele ensinou, orientou, instruiu todos aqueles que nele criam, todos aqueles que acreditavam na sua mensagem. Ele passava com imensa sabedoria todo o ensino. Tudo o que ele sabia, tudo o que ele conhecia, todo o entendimento dele, tudo aquilo que ele sabia de todas as coisas do mais profundo, ele tudo passava. Cada conhecimento, cada instrução, cada ensino ele passava. E através de
todas essas coisas que Yahushua fez quando esteve na terra, ele libertou vidas, curou vidas, trouxe vida em abundância, libertou do poder do inimigo todo aquele que se aproximava a ele para buscar a cura, buscar o entendimento. E assim ele, quando esteve aqui, foi dando toda a instrução, toda a direção para a sua igreja. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esta palavra de Yahushua, ela nos transmite uma verdade muito importantíssima. Importante para quê? Para o nosso crescimento espiritual, para a busca do despertar da nossa consciência. Para cada avanço que dermos. Somente a verdade ela pode libertar as pessoas da escravidão, de continuarem sendo elas escravas do pecado. A verdade ela pode fazer com que as pessoas venham obter a liberdade que precisam. A verdade ela tem um poder de unir vidas. A verdade ela tem um poder de fortalecer o conhecimento de quem a busca. A verdade ela tem um poder de curar. A verdade ela tem um poder de transmutar cargas negativas em cargas positivas. A verdade ela tem um poder de nos guiar, de nos dar o conhecimento que precisamos, conhecimento que aqui embaixo na terra física não se ensina. A verdade ela tem um poder de iluminar a nossa consciência, despertando ela, fazendo com que nós venhamos avançar a cada dia. Ela tem o poder de nos ajudar a compreender e a discernir tudo aquilo que é exposto diante da gente para tentar atrapalhar os nossos caminhos, para tentar atrapalhar o nosso crescimento. Por isso que Yahushua ele ensinou a verdade, ele deixou ela para nós em forma de carta. E aonde é que está a carta? Está na Bíblia Sagrada. A sua própria palavra é a carta. É a carta de um pai amoroso para os seus filhos. Desde que a humanidade foi corrompida por Satanás, a humanidade ela viveu na escravidão do pecado. Desde o dia que as pessoas negaram a verdade e se deixaram elas se corromperem com as coisas negras, a humanidade perdeu totalmente a sua liberdade. A fim de salvar a humanidade do pecado e nos fazer recuperar a liberdade. Yahushua ele levantou uma pequena tribo de uma minoria do seu povo escolhido
para ajudar a humanidade a passar, a ensinar, a instruir, orientar, mostrando todos os segredos mágicos e misteriosos. Mas as pessoas têm se negado a buscar pelo conhecimento divino. As pessoas têm se negado e continuam se negando até hoje na busca do conhecimento divino a respeito da verdade. Por isso que perderam a sua liberdade, toda a sua liberdade. Eu sei que essas palavras que estou falando, elas não agradam muita gente. Eu estou aqui praticamente falando sozinha. Ninguém entra, ninguém dá atenção, ninguém fala nada, ninguém compartilha. Tem gente que quando eu chego aqui peço para que me dê uma ajudazinha, quando eu boto aqui minhas contas bancárias, as pessoas elas pensam que eu estou anunciando o evangelho em troca de dinheiro. Não. Eu nem gosto de ficar pedindo, colocando minhas contas bancárias aqui para ficar pedindo. O Criador, Ele conhece o meu coração. Ele sabe. Ele conhece a minha necessidade. Ele sabe a minha necessidade. Eu sei que as coisas estão bem difíceis para todo mundo. Mas não custa nada uma pessoa ajudar umas às outras. Se não tiver condições para ajudar, não critica, não passa para criticar. Que infelizmente tem gente que não gosta disso e critica. Não conhece o coração de ninguém, nem a necessidade das pessoas. E fica criticando, dizendo que é mais uma que vai pedir, uma que está em desespero. Não. As coisas realmente estão difíceis. E daqui em diante, daqui mais para frente, a tendência é só piorar. A tendência das coisas no mundo é só piorar. Melhoras não. Esperanças aqui na terra não tem mais. A obra, ela tem uma justificação. Só que a obra, ela é diferente da fé. Existe justificação pela fé, só que não existe justificação pelas obras. A verdade, ela tem poder de se justificar ela mesma, porque ela própria se justifica já. Ela não precisa que a gente venha justificar ela, porque ela mesma já se justifica ela própria. A verdade, ela não precisa que ninguém venha justificá-la, porque ela própria já se justifica. E isso é interessante. Isso é muito poderoso.
Criador, ele começou a obra, ele permitiu, ele começou a obra na vida dos seus. Sabe, ultimamente eu tenho sentido coisas diferentes acontecer. Ele tem falado para mim que iria acontecer coisas diferentes na vida dos seus. E está se cumprindo. Eu estou falando isso não por sensacionalismo e nem por invenção, mas é porque eu estou sentindo as coisas mudando, tanto na minha vida como na vida daqueles que eu compartilho as coisas que me são passadas pelo Criador com outros amigos que também carregam a mesma luz. No mundo, esse mundo de ilusão é um mundo que está sendo preparado para futuramente a manifestação do anticristo. Só que ao mesmo tempo, enquanto esse mundo eles estão preparando o mundo para a manifestação do anti-Machia, ao mesmo tempo, Yahushua, ele está preparando a sua igreja. Aqui no mundo, ao mesmo tempo, as trevas estão sobre o mundo, mas ao mesmo tempo tem uma parte que existe uma egrégora de luz grandiosa se formando. Tem uma resistência se formando. E o inimigo, só de eu falar isso aqui eu fico toda arrepiada. E o inimigo, ele está com fúria. Não por causa da humanidade, mas por causa dessa egrégora de luz que está se formando todos os dias sobre a terra. Existe uma egrégora muito enorme de luz sendo formada sobre a terra. Enquanto os demônios, inimigo das nossas almas, está formando a sua egrégora. Tem muita coisa ainda que vai surgir diante de nossa vista. Que muita coisa ainda que vai trazer o espanto para muita gente. Tem muita coisa que vai surgir que nossa vista não vai nem aguentar conseguir ver. Existem tantas e tantas e tantas outras coisas sendo preparada, sendo planejada, e que a humanidade continua dormindo seu sono profundo. Enquanto a humanidade continua dormindo seu sono profundo, eles continuam preparando e planejando todo tipo de engano possível para fazer com que as pessoas caiam nas suas armadilhas. Essa é a verdade.
Eu não estou aqui colocando medo. Eu não estou aqui anunciando o terror. Eu não estou aqui anunciando o negacionismo. Eu não estou aqui querendo enganar ninguém. Mas eu estou aqui para mostrar e anunciar aquilo que vem até a mim da parte daquele que me deu a vida, daquele que derramou sua imensa sabedoria sobre mim e que me confiou os dons espirituais. Não adianta você ficar querendo entender a espiritualidade de Yahweh sem ter a sua consciência desperta. Só se entende a espiritualidade de Yahweh quando você decide dar legalidade ao seu espírito para ajudar você no seu despertar, no despertar da sua consciência. Cada um de nós temos um tempo para despertar. Outros custam bastante tempo a despertar, não conseguem desenvolver o seu lado espiritual. O que a gente faz para buscar acelerar mais o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento espiritual? Mantendo a vida em santidade, se guardando, se zelando por si, zelando pelo seu próprio corpo, pela sua mente, pelo seu coração. Quando a gente busca despertar a nossa consciência, a gente passa a compreender as coisas de uma forma que muitas das vezes a gente não consegue nem explicar. Quanto mais a gente busca pela nossa liberdade espiritual, mais a egrégora do inimigo vai se aumentando contra nós. Quanto mais a gente busca conhecer aquilo que nos foi tirado e buscamos ali planejar as coisas para nós, para que nós venhamos poder avançar, mas o inimigo vai se voltando, tentando nos atingir, nos atacar e tentando fazer com que nós venhamos perder a nossa liberdade da busca espiritual, porque é isso que eles querem. O desejo que eles querem, meus amados, é que as pessoas venham desistir do seu avanço espiritual. Eles querem que nós venhamos desistir da nossa salvação. Eles querem que nós venhamos desistir da verdade e abrir mão dela. Eles querem a todo custo nos tirar do foco, fazer a gente enfraquejar na fé. Eles querem a todo custo tirar a nossa paz, nos empurrar a todo custo aquilo que eles estão fazendo. Eles querem arrancar de nós tudo aquilo que Yahweh deixou
como oportunidade de crescimento para nós. Eles querem cauterizar a nossa cabeça e o nosso coração, colocando aquilo que eles bem entendem, para que o mundo se torne um mundo frio, um mundo sem amor, um mundo sem juízo, um mundo sem conhecimento. Infelizmente, o mundo se caminha para isso. Infelizmente, a triste realidade é que o mundo se caminha para o fim. Tudo está sendo preparado. Tudo está sendo exposto. Tudo está sendo visto. Tudo e todas as coisas estão sendo vistas diante dos nossos olhos. Mas muita gente tem endurecido o seu coração, rejeitado os comentários da verdade. Quando vem do Pai comentando usando a verdade, aí a pessoa que está com o seu coração voltado para o prazer carnal, a hora que ela diz, vixe, isso é uma notícia pessimista. Às vezes até zomba. Às vezes diz assim, isso daí não tem nada a ver. Não aconteceu até agora. Não surgiu nada ainda que esses malucos teóricos estão falando. Tipo o ataque Z, né? Aquele ataque lá. Que as pessoas elas estão achando que isso não vai acontecer. Mas vai ser muito em breve. O Pai, ele chegou até a mim, eu na busca constante, meditando na sua palavra, ele chegou comigo e falou, filha, a humanidade, o mundo, pensa que só vai ficar nisso o tempo todo. Só que não vai ser. Eu já permiti, eles estão fazendo, só que eles não querem ficar só fazendo o teste dos testes. Eles não querem somente ficar fazendo o teste dos testes. Eles não querem só isso. Eles querem acontecimentos e fatos gerais. Não somente ficar no teste dos testes. Eles querem fazer um acontecimento se tornar totalmente geral no mundo. E por isso que o Pai está usando a sua igreja verdadeira para alertar quem quer ser alertado. Quem não quer ser alertado, sinto muito, esse tal vai ser pego de surpresa. Os que não querem serem alertados vão serem pegos esses de surpresa. No livro de Lamentações, capítulo 2, vou abrir aqui. Lamentações, capítulo 2, página 440.
Lamentações 440, página 440. Aqui. Lamentações, capítulo 2. Jerusalém é destruída. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Derrubou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do escabelo de seus pés, no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá e abateu-as até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que consome em redor. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou tudo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo. Devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. E arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor como em dia de festa solene. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel sobre ele, não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Estão eles juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre os gentios, onde não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor. Estão sentados na terra, silenciosos. Os anciãos da filha de Sião lançam pó sobre as suas cabeças, cingiram sacos. As virgens de Jerusalém abaixam as suas cabeças até a terra. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas. Turbadas estão as minhas entranhas. O meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Pois desfalecem um menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço de suas mães, perguntam a elas: onde está o trigo e o vinho? Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó Virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua quebradura, quem te sarará? Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestarão a tua maldade para impedirem o teu cativeiro. Mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e balançam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra? Só até aí, para não ficar muito extenso. A palavra do Senhor, ela tem um entendimento profundo, porque as coisas do Pai, tudo é profundo.
tudo dele tem um profundo, tem uma profundidade, tudo tem um mistério. Todas as coisas do Criador têm um entendimento. Só que para buscar entender as coisas do Pai divino, do divino Criador, é preciso que a gente venha despertar a nossa consciência e buscar entender os conhecimentos profundos do Senhor. Só se cumpre a lei quando se tem um conhecimento profundo das coisas divinas. Yahushua, quando ele esteve aqui, ele pegou muito com profundidade nos seus ensinamentos. O Senhor, ele passava todo o ensinamento que ele tinha com tamanha profundidade e com tamanha sabedoria. Porque Yahushua foi gênio, como até hoje ele é. Só que as coisas do eterno, elas são vistas nesses últimos dias atuais nossos, que as coisas do Senhor é muito assim vista por quem não compreende como algo negativo, como algo que soa negativamente para o mal. Não. Os ensinos do Pai são ensinos que têm o poder de nos libertar e nos dar uma nova consciência. Apagar a consciência passada e transmutar a nossa consciência para uma consciência nova. Eu quero compartilhar aqui também um esboço, tá? Um resumo. Não quero somente ficar aqui com as minhas palavras, mas quero também compartilhar um resumo aqui, para não ficar só comigo falando. As palavras do Senhor, ela nos transmite força e nos traz a capacidade de cada compreensão. Somente a verdade ela pode e tem o poder de libertar as pessoas da escravidão. Homem nenhum daqui da terra, debaixo dessa dimensão que vivemos, desse plano físico, não tem o poder de libertar o outro homem. Porque aqui nessa dimensão é o Yin e o Yang. Uma energia positiva e energia negativa, tudo junto, e torna um Yin e um Yang. Ou a gente carrega a energia positiva, ou a gente carrega a negativa. Não adianta ou ficar tentando unir as duas, conectar as duas, porque não fica legal, não faz com que as coisas completamente venham a sair do alcance. Desde que o mundo foi corrompido por Satanás, desde que a humanidade foi corrompida pelo inimigo, ela viveu na escravidão do pecado. Desde quando o inimigo apresentou todos os seus enganos, a humanidade tem vivido debaixo do seu pecado, debaixo sendo elas escravas. A fim de salvar a humanidade do pecado e nos fazer recuperar a liberdade. Yahweh começou a obra de salvar a humanidade, salvar a sua igreja verdadeira. Durante a era da lei. Foi durante a era da lei. Ele proclamou leis e mandamentos. E utilizou essas leis e esses mandamentos para guiar as pessoas. Para que as pessoas viessem viver
com sabedoria na terra. E através disso, a humanidade poderia saber que tipo de pessoas Yahweh abençoa e que tipos de pessoas Yahweh amaldiçoa. Ao mesmo tempo, a humanidade ela poderia saber o que é justo e o que é pecaminoso. Nós temos conhecimento, sim, de saber o que é justo e o que é pecaminoso. Mas como é que eu vou conseguir compreender o que é justo e o que é pecaminoso? Simples. Buscando orientação nas Escrituras, na palavra do Criador. Pois ela tem lá toda a orientação que nós precisamos alcançar. A palavra do Pai, ela é uma bússola para nós. Lá está tudo fornecido, lá foi tudo deixado. Lá na palavra foi tudo deixado. Tudo o Eterno deixou na sua palavra. Tudo Ele pôs lá. A palavra do Eterno nos ensina a obter a divina graça que precisamos para darmos continuidade à nossa jornada. Só que as coisas que são ensinadas na palavra, elas só são bem compreendidas se houver um despertar na consciência. E um discernimento também, porque é muito importante o discernimento. De você discernir o que é do Criador e o que não é dele. Aí você passa a saber o que é justo e o que é pecaminoso. Você passa a compreender o teu Criador, o que ele abençoa, qual tipo de pessoa que ele abençoa e o tipo de pessoa que ele amaldiçoa. Nós precisamos saber disso. Ao mesmo tempo, a humanidade poderia saber comparar o justo do pecaminoso, a maldição da bênção. Tem que ter muito cuidado. No entanto, durante os estágios posteriores da era da lei, a raça humana se tornou-se cada vez mais profundamente corrompida por Satanás e seus pecados estavam aumentando. É o que nós vemos, é o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. A humanidade se corrompendo dia após dia. Entra ano e sai ano, se corrompem. Tudo se repete novamente. Tudo se acontece de novo, de novo e de novo. O ciclo se repete. E a tendência de tudo é o quê? É piorar. O ciclo todo se repete. E a tendência é piorar. E as coisas se afundando. E os ciclos se repetindo. E todos os planejamentos semanais dos homens se repetem em ciclos.
de novo e de novo. E ninguém se adentra e enxerga para as coisas, para os sinais, para as profecias, porque ninguém de nada quer saber. De nada a humanidade se importa mais. Não se importa mais nem com a sua própria vida, muito menos se importam com a vida do seu próximo. Porque é como diz as Escrituras, a palavra divina fala, o amor de muitos se esfriou. E isso é a pura realidade. Quando a gente se aproxima de uma pessoa, a gente sente. Eu, por exemplo, quando eu me aproximo de alguém, eu sinto que o amor já acabou. Eu sinto que as pessoas se tornaram seres humanos vazios. Os seres humanos se tornou seres vazios, seres emburrecidos, cauterizados, fechados, travados, trancados, não aceitam a palavra como ela tem que ser, não aceitam a verdade como ela é, querem trocar a verdade, querem distorcer ela, querem mostrar a verdade ali como se ela fosse algo condenatório. Enxergam ali os praticantes que são a favor da verdade, enxergam estes assim como pessoas terroristas, como pessoas negacionistas, como pessoas incrédulas, como pessoas assim egoístas, maldosas, sendo que não é. O Pai somente está usando a sua verdadeira igreja para buscar alertar as nações, a todos no geral. Só que é triste a realidade que as pessoas, elas pensam que, por exemplo, eu, venho aqui e trago a verdade, falo que amo a espiritualidade me passa. Sou vista como o quê? Como uma pessoa negacionista, como uma pessoa terrorista, como uma pessoa pessimista, sendo que não. Por isso que Yahushua, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente conhecer a verdade é fácil, mas viver ela que é difícil para muitos. Não é todo mundo que persiste nela. Eu, por exemplo, eu gosto e amo de persistir, buscar por ela, buscar ter entendimento, compreensão, buscar compreender as coisas, entender. Eu amo dar continuidade à minha busca pela espiritualidade. Nós somos capazes, quando a gente se tem o divino em nossas vidas, nós somos capazes de avançar. Mas quando a gente não se tem ele conosco, fica difícil de avançar. A gente se torna um nada sem ele. A gente se torna um nada sem ele. As pessoas, elas não são capazes de cumprir as leis sozinhas. Não há suficientes ofertas para compensar os pecados humanos.
Deus. Não tem. Todos corriam e até hoje continuam correndo perigo de vida, de serem condenados e amaldiçoados por essas leis que foram dadas pelo Eterno. É por isso que Iarro se tornou carne. É por isso que Melquisedeque, o mesmo Iarro e o mesmo Yahushua, se tornou carne e veio como o Senhor Yahushua, como o Messias, o verdadeiro, preto, para fazer a obra da redenção, e se tornou a oferta pelo pecado do homem durante a era da graça, contanto que pudéssemos confessar nossos pecados e nos arrepender. Seríamos perdoados dos nossos pecados e não mais seríamos condenados e amaldiçoados pela lei. Desta forma, estaríamos qualificados para vir diante de Iarro e orar, comungar com ele e desfrutar da abundante graça concedida por Melquisedeque, depois que Yahushua fez a obra de redenção e nos redimiu do pecado. Nós obtivemos a liberdade completa? Não. Embora sejamos perdoados do pecado por crer no Senhor, a nossa natureza pecaminosa não foi resolvida e nossa natureza satânica ainda existe dentro de nós. Ainda, isso aqui é um resumo que eu fiz aqui, escolhi ler isso aqui. Ainda vivemos no ciclo vicioso de pecar e confessar, e somos incapazes de nos libertar das restrições e do controle de nossa natureza pecaminosa. Gritamos dolorosamente a Iarro: estou realmente sofrendo? Quando a gente grita a ele e diz para ele que realmente a gente está sofrendo por consequência dos nossos pecados e nossas escolhas erradas, ele ouve e nos ajuda, nos socorre num momento, porque ele conhece a intenção do nosso coração. Cada intenção ele conhece, ele sabe. Se a gente, por exemplo, chega até a ele e diz: me ajuda a mudar, estou disposto a mudar, me dê a mão e me socorre, porque eu preciso de socorro. E então, a pessoa, na hora, vê e conhece como ele é e sabe de como ele trata a transformação de cada ser vivo que se achega até ele, reconhecendo que é falho. Como posso me libertar das restrições e do controle do pecado? Como os fiéis no Senhor, esta é a nossa experiência e sentimento comum. No entanto, nós mesmos somos incapazes de resolver o nosso problema da maneira que queremos resolver. Nem sempre a gente se consegue resolver nossos problemas da forma que queremos resolver. Sempre temos que pedir a Ele para nos orientar de como nós poderemos resolver os nossos problemas, como poderemos alcançar aquilo que precisamos.
Ninguém pode fazer o trabalho de salvar a raça humana. Somente Yahweh, o Criador, é capaz de salvar e libertar completamente a humanidade de Satanás, do pecado e do domínio de Satanás. Yahweh é fiel. Visto que Yahweh salva o homem, ele o salvará completamente. Yahweh definitivamente não vai desistir no meio do caminho. A gente pode desistir do meio do caminho. A gente desiste no meio do caminho. Mas Yahweh não. Yahweh persiste e ali continua, seguindo ali. Ele sabe de todas as coisas. É por isso que o Senhor volta e expressa toda a verdade para a purificação e salvação da humanidade nos últimos dias. E faz a obra de julgamento começando por sua casa, para resolver completamente a natureza e o caráter satânicos da humanidade. Ele faz isso para que a humanidade possa se libertar do pecado e alcançar a salvação e ser ganha por ele. Isso cumpre as profecias de Yahushua. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, 12, 13. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Yahweh. 1 Pedro 4, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Podemos ver que o Senhor, ele expressa verdades e realiza a obra de julgamento em seu retorno, levando o homem a entrar em todas as verdades. Ele nos leva a entrar em todas as verdades que precisamos alcançar para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Ele nos ajuda a compreender cada detalhe. Ele nos ensina cada detalhe para que nós não venhamos denegrir o nosso desenvolvimento, mas que a gente venha desenvolver, avançar e conquistar o conhecimento gracioso e valoroso. Isso está salvando totalmente a humanidade do pecado e das forças de Satanás, fazendo com que ganhemos a verdadeira liberdade e nos conduzindo ao reino eterno. Este é um passo do trabalho que Yahweh planejou há muito tempo e o passo final no plano de gerenciamento de Yahweh. Portanto, a obra de julgamento que o Senhor realiza nos últimos dias, expressando a verdade, é exatamente o que nós humanos corruptos precisamos, e é o estágio mais crucial da obra de salvação de Yahweh. Somente aceitando a verdade expressa por ele e nos submetendo à sua obra de julgamento nos últimos dias, podemos nos libertar completamente da escravidão do pecado, sermos purificados, sermos salvos e entrarmos no reino dos céus, obtendo a verdadeira liberdade e libertação. Olha só. Não se alcança o céu de qualquer forma. Não se alcança a salvação de qualquer jeito. Não se alcança a verdade de qualquer maneira. Tudo primeiramente precisa primeiro de um arrependimento, depois de um preparo contínuo, até a chegada do dia de se alcançar e conquistar tudo aquilo que lhe foi prometido pelo
Pai divino. Tem muita coisa ensinada de maneira errada. Tem muita coisa que líderes narcisistas estão ensinando para a igreja de uma forma errada, de um jeito que não é certo, de um jeito que não é o jeito correto de se ensinar. Infelizmente, nesse mundo no qual vivemos, nessa dimensão, nesse plano, a verdade ela foi induzida como se ela fosse o erro. O certo se tornou o errado e o errado se tornou o certo. As leis erradas são as leis certas. As leis erradas são as leis que estão com os seus ensinos certos. E as leis certas são as leis que estão com as suas leis erradas. O sistema está sendo cruel demais com a humanidade. O sistema está sendo completamente maldoso com a humanidade e as pessoas só aceitando, só querendo mais, só desejando o engano. E vem, os homens estão assim, vem, o engano vem, mas a verdade sai fora daqui. Assim estão as pessoas, aplaudindo o que é enganoso, amando o que é ruim, adorando as leis, as instruções, os discursos, estão amando, estão aplaudindo. Enquanto a verdade está sendo dita, está sendo anunciada constantemente, e as pessoas só virando as costas para ela, negando ela, criticando ela, induzindo, fazendo coisas que desagradam a ela, endurecendo os corações a ela, adorando outros deuses, orando para outros deuses, chamando o nome de outros deuses, invocando outros deuses, se reunindo em reuniões que não são reuniões agradáveis, que não agradam o Pai, praticando coisas inúteis, vendo coisas fúteis, se tornando pessoas fúteis, inúteis, burras, perversas, egoístas, cheio de ruindade no coração, se tornaram incrédulos, amantes do dinheiro, gananciosos, egocêntricos, perversos, imbecis, inúteis, tudo. A humanidade se tornou tudo que não presta. Naquele dia todos e todas vão prestar contas naquele dia diante do Pai. E esse dia tá bem muito, mas muito perto. A luz vai mostrar para a humanidade, realmente vai continuar com intensidade mostrando para todos, em geral, quem é quem.
Todos esses acontecimentos no mundo só foram permitidos por Yahweh para mostrar quem é quem. Quem é servo e quem não é servo. Quem está falando a verdade e quem está mentindo. Quem está anunciando a realidade e quem está distorcendo a realidade. As pessoas estão nessa assim, o pessoal aí, essa igreja, esses teóricos malucos, estão anunciando que vai ter um ataque Z, vai ter uma invasão aí tal daqueles negócios, Ali, Ni, aquele nome. Aí tá dizendo que o antídoto que salva não é que salva, tá? É para controle, é para aprisionar, para escravizar, para controlar. Estão planejando isso, estão planejando aquilo, esses teóricos loucos estão demais. Estão falando coisas que às vezes vêm para nos dar terror. Esses teóricos malucos estão aí anunciando todas essas coisas aí, estão querendo pôr medo em nós, estão querendo passar a negação para nós. É o que eu canso de ver, as pessoas desejarem a morte uma das outras. Eu já cansei de ver e ouvir, inclusive naquele aplicativo do Telegram. Por isso que o Criador, ele não mentiu quando ele se disse que o amor de muitos se esfriou. E isso é realidade, isso é pura verdade. Eu louvo ao Pai Yahweh, porque existe uma minoria, uma pequena tribo que não se curvou diante do engano, que não se deixou ser comprado pelo engano, que não deu legalidade à sua vida para o engano, não abriu mão da sua salvação para aceitar o engano. Sabe, isso daí alegra o Pai. Mas o que entristece o Criador é que teve uma maioria de pessoas que se deixaram serem arrastados e induzidos por quem estava sendo induzido também naquele momento. Tem muita gente que foi induzida porque não teve o desejo no seu interior de buscar compreender, buscar ter compreensão. Tem gente que eu estou colocando aqui, meus amados, pedindo ajuda financeira, né? Tem gente que passa aqui e me critica. Eu vou continuar colocando sim as minhas contas aqui, minhas contas bancárias aqui. Eu vou continuar sim. Ninguém vai fazer com que eu pare. Eu nem gosto disso. Mas qualquer valor é muito bem-vindo. Aqueles que querem e têm condições de me ajudar, se alguém achar que pode me ajudar sem compromisso, eu estou deixando aqui as minhas contas bancárias. Eu nem gosto muito dessas coisas, mas é que a minha situação que me faz fazer isso. Quando eu coloco aqui minhas contas bancárias, as pessoas pensam que são obrigadas a
estarem me ajudando. Não, eu não estou obrigando ninguém a me ajudar. Você não precisa ser obrigado a nada aqui. Ninguém é obrigado a nada. Eu não estou obrigando ninguém. Eu não estou obrigando ninguém a me ajudar. Mas é que a minha necessidade, a minha situação atual, ela tá bem difícil. E me faz fazer isso. Não que eu goste de estar aqui, não que eu esteja anunciando o evangelho por troca de dinheiro, não. Isso jamais farei. O Criador, Ele conhece a minha necessidade e conhece o meu coração. Eu não sou como muitos que estão por aí. Não sou. Eu sei que as coisas estão difíceis. Daqui para frente em diante a tendência vai só piorar. Não vai haver melhora nenhuma mais. A gente tem que estar buscando todos os dias o conhecimento, se preparando fisicamente e espiritualmente, cuidando do nosso físico e do nosso espírito. Sempre é bom ajudar uns aos outros. Se eu tivesse condições, eu ajudaria as pessoas que também precisam. Eu não ia passar na coisa de ninguém criticar. O que tem mais é gente para criticar, para falar mal, para chamar os outros de charlatões. O que tem nesse mundo entre a gente são pessoas que não querem ajudar, mas querem falar mal da pessoa, querem denunciar as pessoas. Porque a humanidade ela se tornou seres egoístas, seres assim que não tem coração, um coração bom, um coração assim que vibre o lado do bem, pro bem, mas pelo contrário, a humanidade se deixou levar pela falta de empatia com as pessoas, pela falta de amor com os outros, com o próximo. Aí quando vê uma pessoa, né, tem os líderes narcisistas que pedem, colocam contas de banco e ficam pedindo. Aí esses daí eles vão lá e ajudam, sendo que esses não precisam, não necessitam de ajuda. E quando vem uma pessoa humilde, põe sua conta bancária e compartilha seus números, seu Pix, sei lá, sua conta de banco, aí a pessoa vai lá e começa a xingar. Começa a dizer bem assim: nós vivemos em um país democrático. Que país? Porcaria nenhuma. De negócio de democrático. Isso não existe. Isso nem existe. Aí coloca uma coisa com a outra e mistura tudo e faz aquilo. As pessoas, sei lá, viu? Não sei não. Mas a cada dia que passa as pessoas se tornaram pessoas frias. Tá assim uma frieza, assim um negócio assim, não sei nem explicar. Ultimamente a coisa tá ficando mais difícil a cada dia que passa. Ao invés das pessoas ajudarem umas às outras, dar a mão sem olhar quem é que a pessoa tá dando a mão, não.
querem estar lá criticando a pessoa, falando mal dela, dizendo que aquela pessoa é a mais uma entrando no meio do pedir. Aí vai com aquela conversa assim: trabalhar ninguém quer. Aí eu pergunto: aonde tem emprego? Aonde tem um trabalho para trabalhar? Sendo que as coisas estão tudo difícil. As pessoas ficam nessa de estar criticando as pessoas. Vai trabalhar. Vai procurar fazer alguma coisa. Para de pedir. Tá pedindo demais. Se eu tivesse condições, eu ajudaria as pessoas que precisam. E se eu visse uma pessoa errada pedindo dinheiro, eu não ia chegar com aquela pessoa e dizer para ela: olha, você vai prestar contas com o Criador, não sei o quê. Eu não ia falar nada, problema dela para lá com o Criador. Eu não ia criticar em nada. Quer dizer que as pessoas que estão desempregadas, elas têm que passar fome, elas têm que morrer de fome, mas não tem que pedir? Não é assim não. Não é assim. Não é assim. Não é desse jeito que funciona não. Eu não consigo ver dessa maneira. Sabe o que o livro de João, capítulo 8, versículo 32 fala para nós? Ser verdadeiramente liberto é aceitando o julgamento. Quando a gente aceita o julgamento, a gente é verdadeiramente liberto. Quando a gente aceita a correção divina, a gente é verdadeiramente liberto. O Pai, Ele deixou: conhecereis a verdade vos libertará. João 32. Ali está dizendo que ser verdadeiramente liberto é aceitar o julgamento, é aceitar toda a correção vinda do divino, é aceitar toda a lei corretiva, instrução corretiva do divino para sua transmutação de vida. Se não houver aceitamento do julgamento, não tem como houver transformação. Eu vou repetir de novo para que você entenda. Se a gente não aceitar o julgamento divino, não tem como se libertar. Se não tiver aceitamento de julgamento, não tem como se transformar. Não existe transformação sem aceitação de julgamento. Julgamento é correção. O Pai, Ele continua constantemente chamando a sua igreja para
é a correção. Correção não é só a correção externa, é a correção interna, é dentro. Você quer ser liberto? Então aceite o julgamento. Você quer sair da Matrix, se despertar e despertar a tua consciência? Aceite o julgamento. Tem muita gente que não aceita o julgamento. Tem muita gente que não aceita ser julgado. Só que o julgamento do Criador através dos seus é diferente de quando naquele dia ele mesmo, somente ele, julgar a sua igreja. O julgamento do Criador através dos seus escolhidos é diferente da forma de que ele vai julgar naquele dia. Só ele, somente só ele, sozinho. Existe uma diferença. Não é. O julgamento do Pai, o julgamento divino do Eterno, de Yahweh, não é um julgamento conforme esse aqui na terra. Naquele dia lá será diferente. Não será igual aqui, nesse plano, nessa dimensão. Não mesmo. Não mesmo, de forma nenhuma. Aleluia, louvado seja o Pai Celestial por essa palavra. Quer despertar a consciência? Aceite ser julgado. Aceite ser corrigido. Quer despertar e sair da Matrix? Quer despertar sua visão espiritual? Aceite a correção. Aceite ser corrigido. E compreenda quando você for corrigido. Compreenda o que ele está te passando. Quando ele te levar a ver a tua correção. De onde é que você precisa corrigir sua vida. Porque se não tiver aceitamento da correção, não tem desenvolvimento. Não vai existir desenvolvimento espiritual. Eu agradeço você que esteve aqui agora. A Theo aí. Que o divino se faça presente na sua vida e faça morada no seu coração e abençoe sua vida. E a querida Rosângela aí, que de vez em quando eu tô por aqui, ela entra aqui para ver e ouvir. Agradeço. Muita gratidão a cada um de vocês. E gratidão por aqueles que não se interessam pela mensagem, que não se importam por ela. Grata também sou a estas pessoas que não mostram interesse pela palavra do Criador. Agradeço a todos e tá aí. Quem quiser me ajudar, pode se sentir à vontade. Agradeço. Gratidão e que o Criador abençoe a vida de cada um. Paz e luz para todos nós.
nesses dias maus. Que fiquem todos na paz.